com teu coração me oferto. Fala aí, galera, estamos vivendo o tempo do Advento e já é o segundo domingo desse tempo forte da expectativa pela chegada do Senhor. Antes de continuarmos a meditar essa palavra aqui no programa Verbo da Vida, convido você a deixar aí o seu like, seu comentário, se inscrever se você ainda não está inscrito, divulgar esse vídeo no nosso canal e assim você vai ajudando a palavra de Deus chegar aos corações de outras pessoas. Nesse segundo domingo do tempo do Advento, a palavra que nos é dirigida no Evangelho é de Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 6. E vale a pena ler aí todo esse Evangelho comentando então para que a gente possa participar da missa de um jeito melhor, de um jeito mais intenso. Vamos lá então, gente. Versículo 1 desse capítulo 3 de Lucas. Era o 15º ano do império de Tibério César. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide. Elisânias era tetrarca de Abilene. Versículo 2. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. A palavra do Senhor foi então dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Gente, é muito bonito o modo pedagógico com que São Lucas Evangelista apresenta as coisas da história da salvação. O que ele está querendo dizer com todos esses nomes difíceis e esses termos que não são fáceis de compreender? Veja, ele está querendo inserir o advento da graça de Deus, ou seja, a manifestação da graça salvadora de Deus, que começa a agir nessa figura chamada João Batista, no horizonte da história universal. As pessoas podiam não saber quem era João Batista e quem era o seu pai, o Zacarias, mas as pessoas conheciam o Império Romano e suas personalidades. As pessoas conheciam as personalidades da corte judaica e as pessoas também sabiam quem eram as autoridades do Templo de Jerusalém. Então, ele cita pessoas famosas de estruturas muito grandes aí da história universal, o Império Romano, a corte judaica e também as autoridades religiosas de Israel, de Jerusalém, para então dizer que nesse contexto todo, a palavra de Deus foi dirigida a João. A quem era João, gente? Pois é justamente para causar esse susto. Foi dirigida a João, um homem simples, filho de Zacarias, que também não era muito conhecido. E onde? Nos palácios do Império Romano? Não. Nos palácios da corte judaica? Não. No Templo de Jerusalém? Também não. Foi lá no deserto. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que a história da salvação não é destacada da história geral da humanidade. Não, São Lucas apresenta toda essa realidade como sendo uma só. E apresenta também uma outra coisa escondida aí nessa mensagem. Diz para você e para mim que a minha história, independente de como ela é amada, querida, eleita por Deus e ali a salvação se manifesta. Por isso você não precisa falsear aí a sua história, não. Tem gente que quer rezar de um jeito estranho, né? Afastando dos olhos de Deus, como se pudesse esconder alguma coisa de Deus, as coisas que não gosta na própria vida. Não, a tua história, como ela é, com tudo que tem, pontos positivos e negativos, é amada, querida, desejada, eleita por Deus. E ali, nessa história, às vezes ferida, é que Deus se manifesta. Jesus te ama e amou você e a história da tua família como ela é. Então, deixe que essa palavra se manifeste também aí, nesse deserto. Talvez você não tenha um palácio aí como coração, né? Você tem aí um deserto, onde a sede, a secura, ali mesmo. Ali onde você não queria, é que Jesus se manifesta. E a palavra continua dizendo assim: João andou por toda a região do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Veja, gente, esse João, que foi presenteado com a palavra de Deus, não guardou essa palavra para si. Ele, lá no Jordão, lá na região do deserto, foi anunciando e as pessoas vinham até ele. Eis aí um homem que sabe partilhar com os outros aquilo que ele descobriu de melhor na sua vida.
Quantos de nós não falamos de Jesus para ninguém e a nossa vida não reflete a religião que a gente tem para as pessoas que convivem conosco? Às vezes a gente fala de tudo, não é? Do nosso time de preferência, das nossas opções musicais, a gente fala da vida dos outros, mas falar daquele que entrou na nossa vida para nos salvar, às vezes a gente nega essa palavra às pessoas. Que pena, talvez por falta de convicção, talvez por falta de fé, talvez porque a gente não creia tanto que Jesus seja assim tão importante para a nossa vida, e por isso partilhamos pouco. Quem faz uma experiência renovada e pessoal com Jesus, esse partilha, esse não quer calar essa voz, esse quer mostrar, não por vaidade espiritual e religiosa, porque isso é hipocrisia, mas por convicção, por paixão, quer propor Jesus para os outros, não só com palavras, mas com a própria vida. E a gente tem que fazer isso. O cristão tem que ser luz. Se você é católico e não fala da tua fé para ninguém, tem alguma coisa errada. Talvez esteja faltando convicção, e convicção é dom. Deus tem que te dar. Peça ao Senhor que inflame o teu coração de uma convicção tal, a ponto dessa luz ser espalhada ao redor aí para as pessoas que convivem com você. Você não pode calar essa voz. João não calou. E que bom que João espalhou essa mensagem. É bonito o modo como São Lucas Evangelista interpreta esse fato, o fato de João ter sido suscitado por Deus e ter pregado a sua palavra, né? Lucas entende que aquele fato é o cumprimento da profecia de Isaías, porque ele coloca bem aqui um texto de Isaías para interpretar, para iluminar esse acontecimento. Tal como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que grita no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas estradas. Todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será rebaixada, os caminhos tortuosos serão endireitados e as estradas esburacadas serão niveladas, e todos verão a salvação de Deus. O que São Lucas está dizendo aqui? Está dizendo que isso que Isaías pregou, na verdade, é o que acontece na vida de João. João é essa voz que vai lá no deserto e começa a falar das coisas de Deus e, sobretudo, começa a convidar as pessoas a aterrarem os vales e aplanarem as montanhas. O que significa isso? Tirar os obstáculos da frente da graça de Deus. Sim, Deus está passando através de Jesus na tua vida, só que, meu irmão, você tem que colaborar. Quanta coisa que na tua vida e na minha não colaboram para que Deus haja, transforme e salve essa vida. Se a gente não colabora, Deus não fará aquilo que é o nosso papel. Existe uma tarefa que nós precisamos cumprir, sobretudo tirar o pecado da frente, porque ele obstaculiza a graça de Deus. Sim, Deus já te salvou através de Jesus, e João está pregando isso. Só que eu e você precisamos aí dar uma colaborada no sentido de que tem coisa que nem Deus fará por mim se eu não fizer. Por quê? Porque é o meu livre-arbítrio que precisa entrar em ação. A acolhida do senhorio de Jesus e do advento do reino dele na minha vida, eu preciso fazer de que modo? Convertendo-me. Então, eis aí o tempo para que a gente repense o nosso modo de agir. E se tem algo que não vai bem, então procurar aí a confissão, procurar aí o arrependimento, planificando as montanhas, os obstáculos, aterrando os vales, deixando a estrada livre para Jesus. Que Ele te abençoe e te dê um bom domingo, um bom tempo do Advento.